Olá, turma. Boa tarde. Hoje, 19 de abril, vamos falar um pouco do Dia do Índio, né? O índio, né, esse povo, né, que os primeiros habitantes do Brasil, né? Sabemos que os índios brasileiros foram os primeiros habitantes do nosso Brasil. Ou seja, quando os portugueses aqui chegaram, aqui já existia um povo. E que povo era esse? Os índios, né, os nativos, né, os indígenas, né? E é importante a gente saber um pouco da história do índio, né, que no começo, quer dizer, havia muitos índios vivendo livre nas nossas florestas. E hoje eles são um número bem reduzido, ou seja, hoje eles são bem poucos, ou seja, os costumes trazidos pelos europeus, os costumes trazidos pelo homem branco, né, acabou atrapalhando a vida do índio, né? Quer dizer, o homem branco impôs ao índio alguns dos seus costumes, né, alguns dos seus hábitos, e aí eles, tendo assim, sendo, uma vez que ele foi imposto, costumes diferentes, o índio acabou sofrendo algumas consequências, e com isso muitos povos deixaram de existir. Outros, até mesmo por perseguição mesmo pessoal, muitos foram dizimados, ou seja, deixaram de existir. Então, nós vimos que os povos indígenas foram os primeiros a contribuir com o nosso país, né? É tanto que nós, até hoje, né, herdamos uma série de costumes, de hábitos alimentares e etc. Vários que são, né, costumes indígenas. Então, os índios, é uma coisa importante, eles não vivem isolados, eles vivem em grupos esses que são chamados de tribos, né? E cada tribo tem um chefe guerreiro chamado cacique ou morubixaba. E tem também um chefe religioso chamado pajé, que é também o curandeiro da tribo, ou seja, esse chefe guerreiro é o que dá ordens, né? Ou seja, determina as normas nas tribos. E o pajé é aquele que cuida, né, da saúde, né, da medicação dos seus componentes, né, dos índios. Então, a casa dos índios são chamadas ocas, e essas ocas que também recebem o nome de cabanas, elas são construídas com pedaços de madeira, com barro, e são cobertas com palha e com folhas de árvore, né? E uma reunião de ocas, ou seja, várias casas, várias ocas juntas, formam uma pequena aldeia. É que essa aldeia recebe o nome de taba. Então, taba é o conjunto de aldeia, né? Um conjunto de casa forma uma aldeia, e essa aldeia recebe o nome de taba. Que é que nem no nosso caso. Quando você mora sozinho, num determinado lugar, você está ali isolado. Mas quando existe 8, 10, né, seja lá quantas famílias for, ali já forma uma comunidade, já passa a ser uma localidade ou talvez até um pequeno povoado. Assim também são os índios, né? Os índios também eles têm as suas armas, né, para pescar e também para se defender nas suas batalhas. Então as armas dos índios são o arco, a flecha, a lança, o tacape e a zarabatana. E eles também costumam dormir, têm seus costumes de dormir. Enquanto nós dormimos em cama, em sofá, outras coisas, os índios eles dormem em redos e em esteiras feitas com palhas, certo? Também um dos hábitos, né, importantes, né, dos índios é a alimentação. Eles se alimentam da caça, da pesca e de vegetais, né? Plantam, né, como por exemplo a mandioca, o milho, a batata doce, etc. Então eles caçam, eles pescam, mas não só disso, eles também preparam o solo, eles fazem, né, eles plantam a mandioca. Inclusive esse hábito do plantio da mandioca, do milho, da batata que nós herdamos e utilizamos até hoje, né, é uma herança indígena. E também eles gostam de cantar e dançar, também eles têm seus divertimentos, suas alegrias. E seus instrumentos musicais são o tambor, o chocalho, a flauta e o maracá, né, que hoje o pessoal, todo mundo tem seus costumes, assim que no homem branco, as pessoas chamadas civilizadas, né, o índio também tem os seus, né? Os índios, né, eles andam quase nu ou sem-nus, né? Alguns usam, por exemplo, tangas e cocares, né, que são feitos com penas,
né, coloridas de aves. Quer dizer, isto é, aqueles índios que ainda vivem nas florestas, né, porque tem muito índio já que mora na cidade, mora em povoados, criação civilizada, quer dizer, eles já usam, hoje também já tem hábitos iguais aos nossos, né? Usa celular, usa relógio, veste a roupa comum normal, né? Eles costumam também pintar o corpo, né, com tintas extraídas das plantas, né? Eles enfeitam-se com colares e pulseiras que são feitos com dentes de animais. E eles adoram o sol, a quem chama de Guaraci, e a lua, a quem chama de Jaci, e assim outros deuses. Então, assim que o homem civilizado, né, tem muitas tradições, né, o índio também tem os seus costumes, os seus hábitos, na sua forma, a sua maneira de viver. Pena que essa maneira de viver do índio não foi entendida pelo homem branco, pelo homem civilizado. Muitos desses costumes foram reduzidos, né, dizimados ou reduzidos a pouco. É tanto que hoje no Brasil nós temos menos de 1/3, né, da população indígena que existia, né, no descobrimento. E, para concluir nosso assunto, estou colocando uma atividade também sobre o índio, que é uma produção de texto. Essa produção de texto tem lá as frases com os desenhos. Vocês vão transcrever para o caderno, substituindo os desenhos por palavra e formando um texto, observando, né, a pontuação. E que depois eu vou, né, pegar para verificar como é que ficou o texto de vocês. E até a próxima, né, data, assim que vamos comemorar, voltaremos a falar na próxima data, que será o descobrimento do Brasil, já no próximo dia 22, ok? Até lá!